E aí, seus TikTokers, esse vídeo eu vou responder um colega meu aqui, é uma pessoa que se mostra inteligente. Ele é inteligente, sabe discutir, sabe dialogar. Então, vou fazer um vídeo especial para esse meu amigo aqui, né? E o tema é Bíblia e escravidão. A Bíblia após escravidão ou não? Ele viu o versículo que Levítico 25:46, onde ele entendeu que a Bíblia está apoiando a escravidão, né? Que a Bíblia está apoiando a escravidão. O Deus da Bíblia apoiava a escravidão na antiguidade. A Bíblia está apoia a escravidão aqui hoje, né? Mas na verdade é o contrário, e eu vou provar isso com argumentos lógicos onde ninguém vai conseguir refutar. Ninguém consegue refutar meus argumentos aqui. Por quê? Porque a Bíblia tem uma interpretação, e só uma e única verdadeira interpretação da Bíblia, certo? Vou chamar a vinheta e continuar o assunto. E aí, seus TikTokers, Eduardo Férez de novo, que tá na área. Sim, eu, o mestre da interpretação bíblica, perito, nosso Deus, o homem com QI acima da média. Lembrando, vou fazer direto esse vídeo, não vou fazer parte 1, depois esperar 2 dias, vou fazer parte 2 aqui, como o meu costume. Não, já vou terminar direto aqui. Se não der em 10 minutos, eu já vou fazer a segunda parte aqui nos comentários. Isso pro nosso amigo ouvir, para quem estiver ouvindo aí. Então lá, Levítico 25:46, você tem que ler texto e contexto. Certo? Se você ler o texto e contexto, você vai ver que é uma lei, um código penal, ok? E está falando de escravos que não surgiram em Israel, ou seja, não tem descendência de Israel. Por exemplo, o cara nasceu aqui no Brasil, ele é brasileiro. Então, não está falando e ele se tornou escravo. Não está falando de escravos brasileiros. Está falando de outros povos que vendem escravo para a sua nação. Ou seja, os escravos não eram nascidos em Israel, eles eram de outras nações e eram vendidos por escravos. Que tipo de escravos são esses, certo? São bandidos da outras civilizações, né? Das outras civilizações que ele não conseguiu pagar o roubo dele, então eles vendem, em vez de matar eles, né? Porque aquele tempo não tinha cadeia, tem muitas civilizações que não tinha cadeia, não tinha como você prender alguém. Por exemplo, em vez de matar ele, vendia ele como escravo para você ganhar o dinheiro, ou estupradores, eles não queriam matar, queriam ganhar dinheiro com ele. Então ele vai lá e vende para outras nações, ou para caravanas, né? Os amalequitas, eles passavam em várias outras civilizações comprando escravos e revendendo, ok? Então era esse tipo de escravo, não era escravo que nasceram em Israel. Ou seja, aqui nós já deduzimos, certo? Que existe leis para escravos que nasceram em Israel, que é israelitas, escravos israelitas e escravos que não são israelitas. Aí se você ler o resto da Bíblia, certo? É proibido escravizar em Israel. Isso é fato. Isso é fato. Esse versículo acho que já até mostra. Vamos dar uma olhada lá nesse versículo. Esse próprio versículo afirma isso. Tem vários outros versículos na Bíblia, milhares de outros versículos na Bíblia que apontam isso de forma direta e indireta. Esse é um dos versículos só. Aqui, né, do 46, reformulando 46, ó. Deixar-lo-ís por herança para vossos filhos depois de vós. Está falando de pessoas que não nasceram em Israel. Para os homens com possessão. Perpetuamente os farei servir, certo? Mas sobre vossos irmãos, que é o povo de Israel, seus conterrâneos, os filhos de Israel, vossos irmãos, filhos de Israel é descendência de Jacó. Todo mundo que nasce em Israel é descendente de Jacó. Não vos assenhoreis com tirania, um sobre o outro. Ou seja, não escravize seus irmãos. Tirania é um termo grego que surgiu. Você pode procurar no Google, você acha isso aqui no Google, fácil. Qual que é a origem da palavra tirania? Tirania é um governo que foi feito de forma ilegal, certo? Se você é um tirano, se você for tipo um governo que não foi eleito de forma legal, do Código Penal, que você tomou poder infringindo o Código Penal, você é um tirano, certo? Você é um fazendeiro, certo? E você não segue o Código Penal contra seus funcionários. Você é um tirano, fazendeiro tirano, tem governo tirano, fazendeiro tirano, pai tirano. Você pode ser um pai tirano, como? Fazendo coisas ilegais com seu filho. Por exemplo, estupro é uma coisa ilegal. Então, se você submeter seu filho a isso,
Você está sendo tirano. Você fazer seu filho trabalhar para você e não dar comida, água, nada para ele, certo? Você está sendo tirano contra o seu filho. E etc. Etc. Certo? Tirano e é isso. Então aqui já está mostrando que é proibido um israelita escravizar outro israelita. Ah, mas tá falando de tirania. É, mas qualquer escravidão é forma de tirania, certo? Vamos entender o que é o conceito escravo. O conceito escravo da época é o mesmo conceito que tem hoje aqui no Brasil? Qual que é o conceito de escravo aqui no Brasil? O conceito de escravo aqui no Brasil é um humano que não tem direitos humanos, basicamente. Como? Ah, se você o Brasil colocou o tempo máximo de serviço que você pode trabalhar por dia, por semana e por mês. Ultrapassou isso, você já ultrapassou isso, você não tem, você está perdendo um direito humano, certo? Então, se você ultrapassou esses dias, você já é considerado escravo aqui no Brasil, ok? Se você não tem uma folga por semana, você é considerado escravo. Você não recebeu salário mínimo por tempo trabalhado, você é considerado escravo. Então, várias coisas aqui anunciam o que é um escravo aqui no Brasil. Tanto que lá no Israel também tinha várias leis, Código Penal, que anunciavam o que é um escravo e o que não é um escravo, certo? O termo escravo lá é diferente do termo escravo aqui no Brasil. Por quê? Como que eu sei disso? Porque existem leis que protegem o escravo, que nem Levítico 1 já é uma lei que protege o escravo. Naquele tempo, no Egito, se você era escravo no Egito, você não tinha direito a nada. Nada. O Código Penal não te defendia. Não tinha um Código Penal para te defender. Se o cara te estuprasse, te matasse, cortasse seu braço, deixasse você morrer de fome, amarrasse num tronco, ninguém ia fazer nada. A justiça não ia te proteger. Você podia fazer o que quiser com seu escravo. Várias outras nações eram assim, certo? Em Israel não, tinha um código de proteção contra o escravo. E essa lei é um dos códigos de proteção contra o escravo. Ok? Vamos ver como que protege o escravo aqui essa lei. Ou tá, ó. Deixá-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós. Tá? Deixá-lo-eis por herança. É um direito do escravo. É um direito do escravo que o seu filho não pode mandar ele embora. Tipo assim, meu pai morreu, eu não gosto de você, vai embora sem nada. Sem nada. Você vai sair daqui sem ter direito a nada. Não, eu tenho direito por herança do meu emprego. É a mesma coisa, mesma coisa hoje, ó, eu machuquei o braço. Eu fui pro INSS, certo? Eu trabalho registrado, fui pro INSS. Assim, quando eu voltar para a empresa, eu vou ter um ano de estabilidade. Um ano de estabilidade, ou seja, a empresa não pode mandar eu embora. Durante o período de um ano. Leis trabalhistas, leis humanas, que tirou o silêncio escravo. Aqui também, ó, ele tem direito por herança. Perpetuamente. Como que eu sei disso? Aqui tá falando e eu conheço as outras leis. Eu conheço outras leis também. Você não pode jogar o escravo. Tem outras leis que você não pode mandar um escravo embora sem dar nada para ele, sem dar direito à vida para ele. E se ele quiser ir embora, ele pode sair, né? Aí tem várias leis que falam isso. Você tem que ler a Bíblia inteira, né? Não é só ler um versículo e já deduzir o que é a Bíblia, porque a Bíblia é um manuscrito antigo. Essa parte do manuscrito aqui já é um código penal. Então você tem que ler, ó. Haverá como possessão perpetuamente, isso é para sempre. Os farei servir, mas farei servir. Aí já tá falando sobre os irmãos. Tá. Aí o escravo ele tem o direito perpétuo de permanecer lá em Israel sem ser mandado embora. É isso que tá falando. Se você comprar um escravo trouxe para Israel, ele vai ter o direito de sempre servir lá em Israel. Certo? Você entendeu uma escravidão antiga. José foi escravo. Foi vendido como escravo numa nação distante, ele foi para lá no Egito, ó, e ele virou gerente. Que escravo que vira gerente? Inclusive, ele até ficava sozinho com a mulher do dono que comprou ele. Tipo, é uma escravidão diferente, não é a escravidão dos negros que teve aqui no Brasil. É totalmente diferente, certo? Lá no Egito, ele foi um escravo, só que não era escravo, se for comparar aqui no Brasil. E tem várias outras leis que protegem escravo. Vai ter que vir para a parte 2. Só para finalizar, vou falar umas leis aqui que protegem o escravo.